Olá! Esse vídeo é sobre balanço hídrico. Como se faz um balanço hídrico? Qual a importância, a relevância do balanço hídrico no seu empreendimento? O meu nome é Roseli Evelt, eu sou engenheira química, sou advogada, atuo na área de meio ambiente há mais de 20 anos. Frequentemente recebo demandas sobre balanço hídrico, dúvidas, avaliações, pedem para eu dar uma olhada no balanço hídrico para ver se está de acordo. Então, vamos falar um pouco sobre isso, que muitas vezes acaba assustando as pessoas. Como eu faço o balanço hídrico? Pessoal, balanço hídrico, pense no balanço hídrico da sua casa. Você tem um abastecimento pela rede pública, você vai ter alguma perda por evaporação e você vai ter o descarte na saída da sua casa, ok? É um pouco simples, né? É um pouco simples. Quando a gente fala em empreendimento, ele passa a ser mais complexo de acordo com a complexidade que o empreendimento tem. A relevância é que eu preciso considerar todas as entradas, eu preciso considerar todas as etapas de tratamento e eu preciso considerar todas as saídas. Perfeito? Então vamos avaliar as entradas. Eu vou ter afluente entrando pela rede pública, eu posso ter afluente entrando por poços, por nascentes, por água da chuva, por reuso. Eu posso ter N fatores, N pontos em que eu recebo água para poder abastecer o meu empreendimento. Eu preciso conhecer todos esses pontos e eu preciso saber qual a vazão que esses pontos têm, que eles contribuem para o abastecimento do meu empreendimento, ok? Quando eu identifico tudo isso, as minhas entradas, eu vou identificar aonde esse efluente está indo. Eu aduzo água da rede pública. Perfeito. Para onde? Eu aduzo água da rede pública para o administrativo, para o refeitório. Ótimo. Então eu sei esses pontos que estão recebendo água da chuva e sei exatamente quanto está indo para cada um desses pontos, porque no balanço hídrico eu preciso dessa informação. Eu preciso saber a vazão que cada ponto deste precisa. O que ela explora em relação àquilo que está entrando dentro do empreendimento. Mas eu também uso água de poço. Aonde você usa água de poço, por exemplo? Eu uso água de poço na rede, eu uso água de poço no processo produtivo. Ok, em que etapa do processo produtivo essa água de poço entra? Você precisa ter isso muito claro no seu balanço hídrico. Ele entra na lavagem de peça, ele entra na limpeza do piso, ele entra numa formulação de um desengraxante que eu uso, ele entra na água da cortina da cabine de pintura. Ok, eu preciso ter esses pontos mapeados e eu preciso conhecer a vazão que cada ponto deste aduz dessa água do poço que eu estou utilizando. Mas eu também uso água da chuva. A água da chuva nós temos que tomar um cuidado muito especial. Por quê? Pessoal, não existe contrato com São Pedro. Você não consegue contratar 100 metros cúbicos por mês, por exemplo. Você vai ter água da chuva quando chover. E pode ser que chova muito pouco ou que não chova nada naquele mês, você não vai ter água da chuva. Ou pode ser que chova muito além do que você está prevendo, você consiga captar um volume muito maior, ok? Essa variável, ela tem que aparecer obrigatoriamente no seu balanço hídrico. Você vai ter uma vazão média de água da chuva no seu balanço hídrico, dizendo para onde aquela vazão vai, quais as etapas do seu empreendimento aquela água vai abastecer. Ok, mas você também precisa vislumbrar no seu balanço hídrico que quando não chove, aquelas vazões vão ser abastecidas da mesma forma, mas elas vão ser abastecidas como? Qual é a rede que vai abastecer elas? Vai ser o poço? Vai ser a água da rede pública? Você tem que determinar isso. Ou, se a sua vazão de água da chuva vai ser muito maior, esse mês choveu muito mais do que nos meses anteriores, você acabou tendo um volume maior de água, você também precisa ter uma previsão disso no seu balanço hídrico. Ou seja, quanto que você vai ter de água da chuva a mais, além daquilo que você sempre aduz. Ok? Então você tem que se ligar nessas informações. Por quê? A água da chuva não é um abastecimento regular, como você tem uma vazão de poço, como você tem uma vazão de rede pública. A água da chuva ela vai oscilar e essa oscilação tem que estar contemplada no seu plano. Perfeito? A mesma coisa a gente fala de água de reuso.
Ah, Roseli, então eu não posso nem pensar. Você pode, você deve usar água de reuso. E muitas vezes a água de reuso não precisa nem ser tratada. Tem casos que você vai ter no seu fluxograma, no seu balanço hídrico, você vai ter a entrada da água, ela vai passar pelo processo, no final ela vai para uma estação de tratamento de efluente, dessa estação de tratamento de efluente ela vai voltar, vai ser tratada e aí parte dela vai voltar e vai entrar numa outra etapa de processo. Perfeito, ótimo, você vai ter uma outra entrada no seu processo que é água de reuso. Mas você precisa considerar que essa proporcionalidade da vazão, ela tem que ser coerente. Vamos supor que 30% de um efluente que você gera em determinado processo, você consiga reutilizar. Ok, mas 30% de uma vazão média, de uma vazão máxima, de uma vazão mínima, você precisa considerar isso também no seu balanço hídrico. Ah, quando eu tenho um abastecimento, quando eu tenho o meu processo está regular, eu vou ter 30% dessa água voltando. Meu processo regular, eu gero 100 metros cúbicos por mês, então 30 metros cúbicos vai voltar, ou seja, 1 metro cúbico por dia, vamos dizer assim. Se eu estou com a minha produção aquém do meu ideal, essa vazão vai ser menor, 30% da minha geração vai ser menor. Se eu estou com a minha produção além do meu ideal, 30 metros cúbicos vai ser mais, ok? Então eu preciso, 30% no caso vai ser mais, então eu preciso ter essa conta na minha cabeça. Isso tem que aparecer no balanço hídrico. Por quê? Porque são variáveis, porque elas oscilam. Tanto a água de reuso quanto a água da chuva, elas têm essa predominância e eu preciso identificar isso. Vamos falar um pouco de saída de água agora. Eu tenho N formas de descartar este efluente. Eu posso descartar ele como um efluente tratado, eu posso descartar ele de forma gasosa, eu posso ter perdas por evaporação, ou seja, eu entrei com o efluente, ele evaporou e saiu, e isso eu preciso mostrar no meu balanço hídrico. Ah, mas perda por evaporação eu não consigo contabilizar. Você consegue contabilizar. Se você tem um tanque com determinado volume, ou se você tem uma rede abastecendo com determinado volume constante, uma vazão constante, aquilo que você está abastecendo é o que você perdeu por evaporação. Então você consegue sim mensurar isso. E essa conta tem que aparecer. Você pode também ter descarte de efluente junto com um lodo de tratamento de efluente, um lodo um pouco mais pastoso, por exemplo. De novo, você consegue contabilizar o volume que você tem nesse ponto, sim. Se você tem uma entrada de X e uma saída de Y, a diferença vai ficar onde? Ela vai ficar no lodo que foi gerado. Que pode ser que você coloque ele para secar e ele evapore. Ok, pode acontecer, lógico que isso pode acontecer em estados mais quentes, isso é bastante comum. Mas você precisa identificar e você precisa contabilizar tudo isso. Senão, o seu balanço hídrico ele não vai fechar. Um outro fator bem importante. Muitas vezes a gente tem um processo que gera água, só que ele não vai para a estação de tratamento de efluente. Por exemplo, nós temos um cliente que ele gera água, ele utiliza em torno de 1,5, 2 metros cúbicos por dia. Ele tem um tanque onde ele faz testes de vazamento em produto pronto. Então, fica testando os produtos prontos o dia inteiro e ao término do dia aquela água efluente é descartada, perfeito? Bom, essa água não vai para a estação de tratamento de efluente. Não, mas por que ela não vai? Simplesmente ela não vai para a estação de tratamento de efluente porque ela atende todos os parâmetros necessários para que ela seja descartada. Então, periodicamente, nós fizemos análise daquela água, verificamos que ela atende parâmetro de descarte. Se ela atende parâmetro de descarte, eu vou jogar ela onde? Eu vou descartar ela direto no pluvial. Mas eu preciso ter esta entrada dela, neste ponto em que ela é utilizada, e esta saída dela no pluvial, identificando inclusive no meu balanço hídrico a periodicidade que eu analiso ela para verificar se ela está atendendo, para confirmar essa informação. Mas, Roseli, se já tem uma estação de tratamento de efluente, por que já não manda para a estação? É um problema a menos, é um custo a menos com laudo e está tudo resolvido. Concordo, mas nesse caso em específico, como eu tenho
essa água a uns 2 níveis abaixo do nível que a estação está instalada e a uma distância de mais de 300 metros da estação, se tornou inviável eu bombear ela, pela vazão ser muito baixa. Então, tem N fatores na instalação que se tornaram obstáculos, vamos dizer assim, para que essa água seja destinada à estação de tratamento de efluente. Por isso se optou por trabalhar desta forma. Mas isso você vai avaliar no seu processo, ponto a ponto, certo? Gente, o balanço hídrico é uma ferramenta fantástica, porque você consegue identificar quais são os pontos que mais geram, que mais consomem, que mais geram efluente, que mais consomem água, e você consegue, com isso, trabalhar, tentar montar alguma estratégia para diminuir essa vazão, para reutilizar essa água de alguma forma, para pegar uma água de uma outra qualidade que também possa atender a sua demanda. Por que eu estou falando tudo isso? Primeiro, porque a água ela é um bem público, ela é nossa, e a água de boa qualidade está cada vez mais escassa. Segundo, porque ninguém gosta de tratar efluente, né? É complexo? É complexo. Então, grandes volumes são grandes dores de cabeça, a gente sabe disso. Quando tudo está bem, beleza, mas quando as coisas não funcionam, se você tem uma vazão muito grande, você não pode simplesmente fechar a saída da estação e dizer, não, enquanto eu não acertar isso aqui não sai mais nada. Não dá. Então, acaba sendo uma carga bastante pesada. O que a gente puder minimizar, o que a gente puder diminuir nesse impacto todo, todos nós ganhamos. Ganha o empreendedor, ganha... Ok? Vocês têm essa interpretação também, certo? Então, o balanço hídrico é uma ferramenta fantástica para a gente fazer isso. Muitas vezes o empreendedor não se dá conta, principalmente se ele tem poço. Se ele tem poço, ele não dá bola. Ah, veio do poço, está indo embora, tudo certo. Gente, não é assim. Nós temos legislação que já fala em cobrança de água, também de poços, também de água da chuva. Então, nós precisamos ficar atentos a isso. O know-how é nosso, não é do empreendedor. Nós temos que buscar as informações, nós temos que avaliar tudo isso e mostrar para ele o que está acontecendo, mostrar para ele aquilo que pode ser melhorado. Muitas vezes a empresa tem, e vocês, quando forem fazer, se vocês já fazem balanço hídrico, vocês já devem ter percebido isso, muitas vezes a empresa tem vazamentos homéricos, tem vazamentos muito grandes que não são contabilizados. Mas nós precisamos conhecer isso, porque o quê? Gente, um shopping que tem água, que é abastecido por água da rede pública, que tem um vazamento em 2 sanitários, olha o desperdício de água que está acontecendo ali. Então, nós temos que avaliar isso, nós somos técnicos, nós precisamos pensar nisso. É uma ferramenta muito boa para você desenvolver um trabalho interessante, um trabalho forte junto ao seu cliente. Se você ainda não está fazendo isso, começa a fazer. Mas, Rosélia, com que periodicidade eu faço? Bom, muitas vezes as pessoas fazem balanço hídrico e aquilo é eterno enquanto dure, né? Ou seja, para o resto da vida. Não é dessa forma. Nós precisamos conhecer o nosso balanço hídrico com frequência. Nós precisamos montar esse balanço e aplicar esse balanço. Ah, o meu processo ele é estático, ele não muda, ele é totalmente inerte. Então, uma vez por ano eu vou reavaliar o meu balanço hídrico. Não, o meu processo muda muito. Trocaram um produto, antes usava um desengraxante, agora estão usando outro desengraxante, antes precisava 2 águas de lavagem, agora só precisa de uma. Se o seu processo é estático dessa forma, você precisa avaliar o seu balanço hídrico com mais frequência. Até você ter o domínio sobre o balanço hídrico, é importante que você, uma vez por mês, olhe para ele, com olhos de ver. Pegue todos os dados de entrada, todos os dados de saída, todos os dados de processo, e tenta fechar, cruzar essas informações. Pode ser que você tenha muito vazamento, pode ser que você tenha descartes que você não conhece, pode ser que você tenha pontos que utilizem água que você desconhece completamente. É um fator totalmente novo para você. Isso acontece? Gente, isso acontece todos os dias. Por isso que o know-how é seu. Você tem que estar dentro do cliente, olhando processo por processo, etapa por etapa. Um detalhe bem importante que você não pode esquecer. Se o seu empreendimento, a sua atividade utiliza água como produto, isso tem que aparecer no seu balanço hídrico. Isso é fundamental que apareça no seu balanço hídrico.
Onde é que você tem água como produto? Você tem água como produto, por exemplo, numa indústria farmacêutica que faz medicamentos, você tem diluição, e aquela diluição vai junto. Você faz xarope, você faz uma série de remédios, vai receber água? Vai, e aquilo está no seu produto. Aonde você tem produto? Você tem produto no suco, você tem produto na indústria alimentícia, fazer uma massa, ou molho, ou seja, se atente também e coloque no seu balanço hídrico o volume que você utiliza que sai como produto. E se você trabalha nessas linhas onde a sua água é utilizada também como matéria-prima, ela sai junto com o seu produto, olhe detalhe por detalhe, você vai se espantar com o que você vai encontrar no seu balanço hídrico. Pessoal, dúvidas? Me mandem. Vocês podem me mandar no suporte@evolt.com, comentem aqui no vídeo. Gostou? Compartilha, curte. Quer evoluir mais sobre o assunto? Me manda comentários e a gente pode retomar isso sim. Ok? Um grande abraço.